Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele vai ser desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não tem e não possa comprar, entra na internet, que lá tem o livro ou comentários sobre ele. Tem um comentário, tem um livro em PDF e tem comentários sobre o livro, né? Então, vamos estudar. O comentário de hoje é sobre Jesus. Ele não entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Quem traz essa informação é o Severino Celestino. Severino Celestino é um estudante, é um brasileiro, estudante da Bíblia e professor de hebraico, né? Então ele entende muito sobre isso. Então ele traz essa informação que muita gente acha que Jesus, quando ele entra em Jerusalém, em cima de um púlpito, né? E aí tem aquele pessoal com folha de ramos. Não é ali, ele não entra pela primeira vez ali. Ele já tinha entrado várias vezes, né? Ele entra, aí o Celestino fala, né? O Severino Celestino, ele fala que Jesus esteve em setembro, né, no ano 32. Que no ano 33 é o ano que Jesus, que eles botam lá, que ele morre e tudo, né? Aí que ele entra no ano 32, em setembro. Antes de ser em abril ou março, né, o domingo de Ramos. Porque o domingo de Ramos é o domingo que antecede o quê? A Páscoa, o domingo de Páscoa, né? Então ele já tinha entrado, ele ia lá várias vezes, entrava e saía de Jerusalém. E aí os romanos ficaram de olho nele, né? Essa movimentação dele toda ali, né, em Jerusalém, né? E a informação que Severino Celestino ele traz porque foi colocado, né, que Jesus entrou no domingo de Ramos em Jerusalém. Foi uma questão política dos romanos vindo através de Pilatos, né? Então, por essa questão de enfatizar, né, muito Jesus, né, e deixar ele ligado principalmente ao conceito de santidade da Igreja Católica, né, que foi colocado essa questão de Jesus, como ninguém sabia desses detalhes, dele ter entrado não no domingo de Páscoa em Jerusalém. E ele também afirma que os judeus lá de Israel sabem que Jesus realmente entrou em setembro e não domingo de Páscoa, ou domingo de Ramos, né? Então isso é muito interessante para a gente entender, né, alguns fatos. Outro detalhe também, a maioria das coisas que tem na Bíblia, ela tem assim um conceito errado. Por que ela tem um conceito errado? Porque nós tivemos várias traduções, né? E o segundo que os romanos eles modificavam toda hora a Bíblia. Por que essas modificações todas? Porque nesse tempo, né, deles lá, dos romanos, não tinha tantas Bíblias como tinham aqui. A gente vai na loja e compra a Bíblia. Não tinha. Então,
quem quisesse ter uma Bíblia ia pagar uma pessoa para escrever a Bíblia para ele. Então, aquele que escrevia, né, botava do jeito dele e botava as informações do jeito que aquele quer ler. Então, a Bíblia ficou assim. Então, tem muitas informações que não são corretas. Primeiro, pelas traduções, que eu já expliquei, né? E segundo, os romanos, né? Que eles modificaram muito a Bíblia. Então, tem muitas coisas que na Bíblia não vale a pena. Agora, só que tem muitas, o que nós temos hoje de frisar bastante é nessa relação aqui do Novo Testamento, né? A Boa Nova, que é o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O Evangelho de Jesus de Nazaré, ele está dividido no Evangelho canônico e Evangelho gnóstico, né? Mas a Igreja Católica, ela pegou o Velho Testamento, né, com o Novo Testamento só nos textos, só nos evangelhos canônicos, né? Que entra quem? Que entra os 4 discípulos, né? Que entra Paulo, Lucas, João e Marcos, né? Marcos não, é o... Não lembro, é o Levi, que é o Tadeu, né? É o Levi é o... Deixa eu pegar aqui, esqueci agora. Mateus, né? Mateus. Então você tem Mateus, Lucas, Mateus, Lucas, João, né? Mateus, Lucas, João e o Paulo de Tarso, é o Mateus, Lucas e João, né? E Marcos, né? Você tem esses evangelhos, né? Perdão, são esses 4 mesmo, que são canônicos. Gnóstico, você tem Tomé, você tem Tiago, irmão de Jesus, você tem o próprio João, você tem Maria Madalena, né? Mas a Igreja Católica não aceitou. Por que a Igreja Católica ela não aceita? Por causa do reino de Deus trazido, se eu não me engano, por Tomé. Porque Jesus, ele fala que o reino de Deus está dentro de cada um, né? Se o reino de Deus está dentro de cada um, para que a gente vai procurar um templo espiritual? Então, isso, aí é a questão que eles não aceitam isso, né? Esse evangelho gnóstico. Por que eles não aceitam? Porque é mais fácil eles ficarem dominando as pessoas, tem a questão política, opção de questões que eles não abrem mão, né? É isso. Aí fala da mulher, Maria traz esse pensamento feminino que Jesus passou para eles, não aceitam, né? Porque eles são muito machistas, acham que a mulher tem que ser submissa. Então, são essas colocações que eu não sei. Agora, tem algumas coisas também no evangelho gnóstico que ele não bate com a realidade. Quer ver? Aí a colocação do relacionamento de Jesus com Maria Madalena, né? No meu ponto de vista não existe. Por quê? A gente tem que analisar Jesus. Quem Jesus é? Ele é um anjo.
Ele não veio para cá igual os humanos, espíritos humanos, como é igual a gente, né? Ele veio para um trabalho, né, de santidade, né? E ele cumpriu o trabalho dele até a morte dele. Aí o que acontece? Quando João Batista é morto, né? João Batista tinha os seus seguidores, ele tinha até mais seguidores do que Jesus na época. Com João Batista sendo morto, esses seguidores de João Batista passam a ser seguidores também de Jesus. Só que tinha alguns seguidores de Tomé que não gostavam de Jesus, né? E Jesus, eles lá tinham uma forma de se comunicar, de dar beijo no rosto. E ele falava muito com a Maria Madalena. E Maria Madalena vem, sai dali, entra para ali como prostituta. E ela se modifica através de Jesus, né? E Jesus dava muita atenção para ela. Essas pessoas que não gostavam de Jesus, né, todos eles escreviam em pergaminho. Por isso tem muito achado, né, escrito em pergaminho. Tudo que eles escreviam enterravam, né, porque eles não tinham assim, era uma casa própria, eles enterravam. Por isso que muito achado. E nesses pergaminhos tem escrito que falando que Jesus, que aí entra com o evangelho gnóstico, falando que Jesus teve um relacionamento amoroso com Maria Madalena, que teve filhos, já tem que foi da Sara e tal, né, que é contado que ela nasceu lá na Europa e tal. Então tem esses detalhes, né, que aí esses detalhes não bate com Jesus, né? O Jesus que nós conhecemos, que ele é um anjo, não bate com ele. Ele não vai perder tempo, porque é por isso que tem seres assexuados. O que são seres assexuados? São aqueles que não fazem sexo, nem com homem, nem com mulher. Não faz sexo com ninguém. E Jesus não fez. Não tem ali nenhum registro certo, sem contar, fora quem escreveu isso, não tem nenhum registro que Jesus namorou, teve namorado, só fala Maria Madalena, que Jesus teve filhos, né? Só fala dessa Sara aí, né? Que Jesus casou. Não tem, esse registro não tem. Tem alguns comentários que alguém pode fazer. Não tem, por quê? Todo ser assexuado, igual Jesus, que não faz sexo, ele está num outro patamar mais evoluído do que a gente. Por isso que Jesus, a moral dele, ele é um modelo moral da humanidade. Por quê? Ninguém chegou até agora ao ponto de moral igual a de Jesus, né? Então, é nesse contexto, né, que Jesus, ele como anjo, e tendo um trabalho muito grande, ele não vai perder tempo ficar com casamento igual o ser humano. Casamento, sexo, né? Ele não perdeu tempo para isso. O trabalho dele era pegar prostituta, como ele conseguiu reverter o quadro do Saulo de Tarso, que era um juiz assassino, matou 1.500 pessoas. Quando foi para Damasco para matar Ananias, o que ele fez? Ele viu uma luz na frente, caiu do cavalo, ficou cego, e dali ele se modifica e se torna Paulo de Tarso, né? Então, é esse detalhe em relação a Jesus, né? Então, Jesus é diferente da gente, né? Então, é isso. Então, Jesus, ele não entra, como é colocado, e quem traz essa informação é o Severino Celestino. Ele não entra no domingo de Ramos, que é o domingo que antecede o domingo de Páscoa, né? Ele não entra em Jerusalém, ele entra em setembro, né? E quem coloca essa informação que Jesus entrou no domingo de Ramos foram os romanos, e aí aproveitou através de Pilatos, né? Que faz essa colocação, mas não é. Então, essa informação que eu trago aí, né, para a irmã, para o irmão que está assistindo esse vídeo. Então vamos lá. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos,
Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Por mais um papo de domingo. O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.